E hoje, motivado pela viagem da Terra Santa, que hoje é a primeira oportunidade que eu tenho de estar com vocês, depois de ter pisado no solo, o mesmo que viu Jesus crescer, talvez uma das experiências mais bonitas que nós podemos viver como pessoas, que é justamente a gente conhecer a pessoa a partir da geografia. A gente ter a possibilidade de visitar a terra de Jesus, assim como a gente ter a possibilidade de visitar a terra de um grande amigo. Você olha para aqueles lugares onde ele cresceu, os lugares que certamente ele frequentou, as coisas que encantaram os seus olhos, que encheram os seus olhos. De alguma maneira a gente começa a conhecer um pouquinho mais o amigo da gente. Se a gente tem a oportunidade de ir nas raízes das nossas amizades, a gente certamente se torna mais amigo, porque provoca dentro de nós uma forma de conhecimento que a convivência talvez não tenha dado plenamente. Conhecer a raiz, o local onde nasceu os nossos grandes amigos. Confesso para vocês que essa foi a mística que me levou pela Terra Santa fora. Saber que eu estava conhecendo o chão do meu melhor amigo, a vida, o lugar onde brotou, onde todos os grandes acontecimentos se deram. Olhar para o mar da Galileia e pensar que foi ali que Jesus encontrou seus amigos, que Jesus fez discípulos. Colocar o nosso pé naquela água e pensar que mesmo não sendo a mesma água daquele instante, de alguma forma nós podemos estabelecer uma ponte. De alguma forma nós também podemos nos sentir como naquele tempo. Olhar ali o Santo Sepulcro, pensar que a raiz da nossa fé está ali. Eu fiquei pensando, minha gente, o que traz sacralidade a um lugar? O que faz uma terra ser santa? E foi até assim que nós nos despedimos da Terra Santa na última celebração que nós realizamos lá. Uma terra é mais santa à medida em que ela está carregada de significados. O conceito de sagrado é esse. É você retirar do lugar comum e você colocar num lugar reservado. O sagrado é aquilo que você selecionou no meio de tudo que é ordinário, de tudo que é comum, e você traz para uma atmosfera diferente. É você retirar do lugar de todos os dias e você coloca no lugar especial. Quando nós dizemos que a terra é santa, que ela é sagrada, é porque de alguma forma os acontecimentos que ali se deram foram retirados do ordinário e se tornaram especiais para muita gente. Então, de maneira que nós precisamos retirar a sandália dos pés, da mesma forma como Moisés escutou. Retirar a sandália dos pés para adentrar um território que é santo. Um território que é santo porque é local sagrado para muita gente. É lugar de significado para muita gente, inclusive para mim. Pisar a Terra Santa foi reconhecer os locais dos meus significados. Ali, ver o lugar onde Jesus viveu é de alguma forma me transportar. Pensar que hoje tudo que eu acredito, tudo que me move como padre, como homem, foi ali que aconteceu. Foi lá que aconteceu tudo aquilo que move a nossa fé. E o maravilhoso, minha gente, é a gente voltar da Terra Santa com o desejo de santificar o que é nosso. Pensar que também eu sou convidado a fazer da minha terra uma terra santa. Descobrir no solo da minha casa, no chão da minha casa, a mesma sacralidade que há na Terra Santa, porque somente a fé, o significado, é capaz de fazer estabelecer essa ponte entre o meu coração e a Terra Santa que eu pisei. Aí eu recolho a sacralidade para mim também. E eu começo a pronunciar o meu nome, recordando-me de que também eu sou um território santo. Por uma razão muito simples. O mesmo Deus que andou naquela terra também anda por aqui. O mesmo Jesus que pisou naquele solo também pisa por aqui. E mesmo que você nunca tenha pisado na Terra Santa, você também pode dizer: eu também sou um solo santo. Porque se
o solo fica santo porque o sagrado pisou nele, pronto, você também é território santo, porque Deus passa por você o tempo todo. Você também é Jericó, você também é Galileia, você também é Jerusalém. Por onde Deus passa o tempo todo e acontece. O solo do seu coração, o solo da sua vida, é lugar privilegiado da manifestação de Deus. Nós também somos terra santa. Nós somos a extensão daquele lugar santo. Em nós também Deus acontece. Assim como Deus elegeu um pequeno lugar do mundo, um lugar cheio de contradição, um lugar cheio de guerras. Deus escolheu aquele lugar, o umbigo do mundo, para se manifestar plenamente em seu Filho Jesus. Porque o mistério da encarnação precisava de pátria, precisava de cidade, precisava de local. Belém, uma cidadezinha lá no interior, uma cidadezinha pobre, foi lá que Deus escolheu. Quem sabe hoje você também se reconheça assim. A pobreza do seu coração lhe faz ser semelhante a Belém, uma cidadezinha escondida no meio de tantas outras. Quantas vezes a gente sente isso, não é verdade? Quantas vezes a gente olha para a gente e se sente uma cidade escondida no meio de tantas outras cidades. Mas aí, neste lugar que os meus olhos não alcançam, que talvez nem chegue ao conhecimento de muita gente, é aí, nessa cidade que é o seu coração, que Deus continua acontecendo. Porque o mistério da encarnação, ele tem o seu desdobramento histórico em cada um de nós. Deus continua encarnado pela força de seu Filho em nós. É o mistério da ressurreição, é o mistério da encarnação, é o mistério da continuidade de Deus no tempo. Deus continua acontecendo em mim e em você. Então, de maneira que nós podemos ser Belém, a cidade da simplicidade, de maneira que nós podemos ser Jerusalém, a cidade dos grandes templos, podemos ser Jericó, a cidade dos grandes milagres, podemos ser o mar da Galileia, o local dos grandes encontros. Enfim, cada dia nós somos um pouquinho dessa terra santa. Ora somos o lugar do milagre, ora somos o lugar do silêncio, ora somos o lugar da morte, ora somos o lugar da ressurreição. Não importa qual seja o lugar, com qual lugar você se identifica hoje. O importante é você tomar consciência de que daqueles muitos lugares que compõem a Terra Santa, você hoje é uma delas. Eu quero falar com você, sozinho, sozinha, como se você estivesse comigo. Só nós dois aqui. E eu pudesse escutar de você quantas vezes você duvidou de você. Quantas vezes você se interpretou muito pior do que você é. Quantas vezes você trocou o que Deus sabe sobre você por aquilo que os outros acham. Quantas vezes você desconsiderou a sua luta, a sua batalha, porque você achou o resultado do outro melhor que o seu. Quantas vezes você foi injusto com você, porque você considerou o que você não tinha, esqueceu aquilo tudo que estava à sua disposição. Quantas vezes você desistiu? Quantas vezes você não ficou até o fim? Quantas vezes você cruzou a linha de chegada em último lugar e ninguém estava lá para lhe esperar? Quantas vezes você não foi festejado? Quantas vezes você não provocou alegria porque acabou de chegar? Com você que hoje, no dia de Todos os Santos, quero conversar com isso. Porque a mim ocorre diariamente essa certeza. O meu trabalho, a minha vida, com pessoas melhores do que eu, as minhas fragilidades ficariam disfarçadas. Com o tempo eu descobri que não. Eu não tenho que procurar disfarçar as minhas fragilidades. Eu só tenho que cuidar delas.
E eu quero estar com quem queira a mesma coisa. Não quero as pessoas perfeitas, porque elas não existem. Eu quero as pessoas reais. E eu quero estar com elas, porque estando com elas eu me sinto mais verdadeiro. Por isso eu quero estar com você. E quero que você acredite da mesma forma como eu pude acreditar. Se o processo religioso lhe jogou fora, se em algum momento da sua vida uma autoridade religiosa, um discurso religioso colocou uma oposição entre você e Deus, ouse retirar esse obstáculo. A vida de santidade é para você, sim. E vida de santidade é cultivo diário, é luta constante, de nunca permitir que o pior prevaleça. Que os detalhes da sua personalidade, que não são muito iluminados, que não são bonitos, que eles aos poucos percam a força, que você lide melhor com você. Que você não se sinta excluído, que você não se sinta fora. Que a sua coragem seja infinitamente superior àqueles que lhe desanimam. Bem-aventurados os puros de coração, porque só eles verão a Deus. Eu sou líder religioso e posso dizer que a pureza de coração não é um privilégio de religiosos. Pelo contrário. Às vezes é o lugar onde a gente menos encontra pureza de coração dos meios religiosos. Portanto, não tenha medo. Não se sinta excluído. Sabe aquelas baladas chiques que a gente gostaria muito de ter um nome lá para a gente poder entrar? Pois é. Na lista do reino dos céus o seu nome está. E ninguém vai retirar. Na lista que nos dá acesso a Deus, o seu nome está inscrito definitivamente. E se alguém na portaria ousar dizer que você não foi convidado, não acredite. Não há nada que você tenha feito ou que você possa fazer que modifique a decisão de Deus de estar em você, de florescer em você, por você, através de você. Não há nada, absolutamente nada, que modifique essa decisão. É com você que eu quis falar. Você que tem dificuldade de acreditar que Deus ama você, por aquilo que você fez, ou por aquilo que você deixou de fazer. Eu tenho certeza, e a minha fé me faz pensar isso o tempo todo, que a Adélia Prado tem razão. Quando num poema em que ela tenta fazer uma descrição de Deus, ela diz que Deus tem a pele vincada de tanto sorrir para ela. É assim. Que Deus lhe ajude nas suas lutas, que Deus lhe fortaleça nas suas batalhas, que Deus lhe conceda a graça de nunca se prender, de nunca se prender aos olhares que lhe desprezam, de nunca ficar, de nunca permitir que a última palavra seja daquele que lhe condena. Que você desafie a ouvir a voz que lá no íntimo, que quando não está sob os obstáculos dos que gritam ao nosso redor, nos garante, nos dá a certeza de que o nosso lugar na lista continua. O banquete está posto e você será eternamente convidado. Chegue quando quiser. Venha quando quiser. É Deus a lhe dizer que hoje a santidade é sua. E que nós somos convidados a viver em o diário
para que a nossa santidade floresça da maneira mais bonita, mais simples. Para que a nossa santidade seja hoje e sempre um projeto de vida. Que Deus nos abençoe, nos conceda a sua paz. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado por terem estado comigo. Padre Fábio, são duas passagens evangélicas. Sou leitor assíduo da Bíblia. E a primeira pergunta que faço: Jesus realmente teve irmãos? Se ele não os teve, quem são as pessoas às quais as Escrituras se reportam como sendo seus irmãos? A segunda é: o apóstolo Paulo de fato caiu do cavalo? Ou apenas trata-se de uma expressão em sentido figurado? Vamos primeiro à pergunta, né? Quando a senhora pergunta se Jesus teve irmãos, se não teve, quem são aquelas pessoas que estavam ali? Isso é uma questão de linguagem. Lá na faculdade a gente aprendeu, dona Odisseia, que essa língua em que foi escrito o texto sagrado, ela é muito rica em verbos, mas é muito pobre em substantivo. Então, por isso que a palavra irmão, ela englobava tudo, englobava primos, parentes mais próximos. Então, o termo irmão na Bíblia não significa que seja um parentesco direto de sangue. Não, pode ser apenas um parente próximo de Jesus. Esta é a explicação que os exegetas dão. Então, a língua é pobre em substantivo e muito rica em verbo. Então, não havendo um substantivo para poder dizer muitas coisas, né, ou muito especificados, um para dizer tudo. Irmão é aquele que quer dizer primo, parente próximo, todos usados dentro do mesmo contexto. Quanto à queda do cavalo de São Paulo, a senhora tem razão em dizer, em trazer isso para a questão do sentido figurado. Porque para nós não é importante saber se Paulo caiu ou não do cavalo. Para nós importa o que sugere a cena. Foi justamente um momento em que tudo o que ele cria, tudo aquilo que era a postura de vida, né, de Paulo, veio por terra. E a expressão dele cair do cavalo ou não, não importa. Tanto a senhora pode acreditar que foi uma queda concreta, foi uma queda real, como a senhora pode trabalhar a partir da hipótese de que isso é apenas para figurar um sentido maior. Na verdade, a Sagrada Escritura, ela precisa o tempo todo passar pela experiência de não ser compreendida ao pé da letra. Ela sugere, ela está sugerindo um contexto de mudança, aqui neste caso, na experiência de Paulo. Eu queria aproveitar para dar uma dica, posso? Claro, claro. Uma vez, meditando sobre esta palavra, eu achei bom perguntar para Nosso Senhor sobre o significado desta palavra. E a dica justamente é essa. Quando você tiver dúvidas sobre a palavra de Deus, experimente rezar com ela e perguntar ao Espírito Santo, grande amigo de nossas almas, para nos esclarecer sobre aquilo que a gente está buscando encontrar na palavra de Deus. Porque eu me lembrei que quando eu fui rezar sobre esta famosa queda de São Paulo do cavalo, rezando, me reportando a Deus e procurando entender, o Espírito Santo me falou lá no coração que não basta cair do cavalo, que não era o mais importante cair do cavalo. Aí eu corri na palavra de Deus ali para ver um pouquinho o que aconteceu com Paulo depois. Porque muitos de nós corremos o risco de pensar que bastou cair do cavalo e ali estava tudo resolvido. Não, Paulo perdeu visão, Paulo precisou passar um bom tempo para poder dar, e para poder ter possibilidades de não somente se recuperando, mas de dar uma resposta àquilo que tinha acontecido. Paulo precisou, na sua arrogância, deixar-se conduzir por um Ananias
Então eu entendi que não basta cair do cavalo. E quantos de nós ficamos na queda do cavalo, imaginando que ali já aconteceu tudo que tinha a acontecer com a gente ou com as outras pessoas. Mas a dica, na verdade, é essa. Sobre essas dúvidas da palavra de Deus, experimentemos transformar em oração. É preciso rezar com a palavra de Deus. Importantíssimo buscar que nós continuemos a nos perguntar sobre a palavra de Deus, mas rezar com ela. Quando a gente tem dúvida, seremos muito surpreendidos pela força viva que de fato a palavra de Deus é. E justamente, e o caráter figurado, né, das passagens, é ele que segura justamente a experiência mística. A experiência mística não sobrevive de discursos racionais. Pode observar. O discurso racional é apenas uma ponte para a experiência mística. Porque se você vai ler os místicos, você vai ver que eles dizem coisas que são bonitas, mas que nem sempre têm sentido. É engraçado isso. Quando a beleza, ela não carece de uma lógica. É bonito e pronto, acabou. É como a gente querer dar razão ao porquê da gente gostar de alguma coisa, né? Então a experiência mística com a palavra, e nisso já está o contexto da oração, ela desperta justamente daquilo que você não compreende, mas que ao mesmo tempo que causa um impacto em você. A palavra não é para ser dissecada, né? Ela não é um manual de receita, não. A palavra é viva, e por isso que ela sobrevive no tempo, pela carga mística que está condensada nas histórias que estão ali. Sempre digo, é o que sugere, é aquilo que se desdobra, é o que vem depois do texto, são as reticências, né? Não para na palavra, mas ela sugere uma postura. Porque essa reflexão sobre o sono, olha como ela abre os olhos da gente para compreender algumas coisas simples que às vezes a gente vai esquecendo. Quando você era pequeno, provavelmente tinha alguém que o colocava para dormir. Não era assim que funcionava? Com o passar dos anos, você ganhou a liberdade de escolher a hora de ir para a cama e cada vez mais decide dormir menos. Com a vida cada vez mais repleta de opções de entretenimento, livros e revistas acumulam-se nas prateleiras. E os laptops com programações infinitas, redes sociais que surgem na velocidade com que os grupos no WhatsApp se multiplicam, precisam ser silenciados para uma noite mais tranquila, entre outros fatores. O dia parece ficar cada vez mais curto e começamos a ir para a cama cada vez mais tarde. O fato é que, cada vez mais, decidimos dormir menos. Quando as horas do dia não são suficientes, as horas da noite são as que acabam sendo atacadas e reduzidas. E muitas vezes, mesmo conseguindo ir para a cama mais cedo, temos dificuldade de dormir. Aí, a reportagem continua, mas tudo ligado, todo esse texto, né, essa reflexão, ligada justamente, expondo a facilidade com que nós vamos nos acostumando com o mau hábito. Acho interessante, minha gente, que a proposta de Jesus, ela desencadeia naturalmente em nós a opção pelo que é saudável. O Evangelho é a opção pela vida saudável. Nós já tivemos aqui, alguns momentos do nosso programa de direção espiritual, a companhia da nossa querida doutora Gisela Savioli, que vinha nos falar justamente de como é religioso alimentar-se bem, de como é fundamental para a saúde espiritual os cuidados com a saúde do corpo. E eu particularmente penso que isso é tudo muito integrado. Eu não tenho como pensar um hábito saudável do ponto de vista espiritual, religioso, se eu não exercito no meu dia a dia os hábitos do corpo. Eu acho interessante que no início do cristianismo, ali nos primeiros séculos, nós temos um movimento daqueles cristãos que iam para o deserto. A vida monástica nasceu assim, você sabe, né? Santo Antão é um homem que viveu no terceiro século, e ele inaugura uma nova forma de compreender o Evangelho, que é justamente exercitando no corpo as virtudes da alma. E escreve sobre isso. Cria
uma mística em torno da vida saudável. Isto é, corrigir no corpo, a partir do corpo, aquilo que nós ainda não temos saudável na nossa mente. Que a vida espiritual é justamente isso, né? A administração da vida mental. Porque a vida espiritual ela é processada nos pensamentos que a gente alimenta. É por isso que a gente precisa compreender. Eu, por exemplo, às vezes durmo mal porque eu levo um cesto de pensamentos ruins para a cama. Onde é que a minha vida cristã vai atuar nessa purificação? De julgar fora, de purificar os pensamentos que estão sendo cruéis comigo. Eu acho interessante porque Jesus, ele liberta as pessoas justamente de seus pensamentos opressivos. Faz com que essas pessoas tenham uma nova visão sobre si mesmas. Isso é fantástico, porque é transformador, é revolucionário. Eu experimento isso como evangelizador. No meu trabalho, eu vivo o tempo todo em torno da evangelização. Eu faço muitas coisas, mas todas elas estão ligadas ao meu trabalho evangelizador. Eu acredito na possibilidade de transformar as estruturas do mundo a partir das pessoas que eu encontro, porque eu estou em processo de transformação. Eu quero evoluir o tempo todo. Eu quero me tornar um ser humano melhor. E eu começo aqui, no pensamento que eu alimento. Por isso que eu dizia no início do programa que é muito perigoso eu alimentar a minha vida com hábitos ruins, sobretudo os que são trazidos à minha mão através deste aparelho aqui. Eu clico aqui e estou tendo o mundo dentro do meu quarto, depende do lugar onde eu abro. E coisas boas estão chegando, coisas ruins também, e aqui eu vou fazendo essa triagem. O que eu levo para a minha vida? O mundo me visita, desculpe mesmo, vou corrigir, o imundo me visita e o mundo também me visita. O mundo é aquilo que está em ordem, que está bonito, que está ordenado, que está harmonioso e que me motiva a viver assim também. Então, eu recebo uma palavra harmoniosa que naturalmente cai sobre as minhas desarmonias e me motiva a consertar as desarmonias que estão dentro de mim. Então é assim que o Evangelho vai provocando a mudança. Eu faço isso o tempo todo. Eu acredito na possibilidade que uma reflexão tem de destravar a nossa mente para a gente pensar melhor e naturalmente ir fazer escolhas melhores. A gente vai dormir melhor. A gente vai descansar um pouco mais. A gente vai viver de maneira mais saudável. Agora, se eu levo para a cama os meus rancores, as minhas mágoas, tudo aquilo que foi desagradável ao longo do meu dia, é bem provável que eu não consiga ter uma boa noite. Então, as minhas escolhas, elas vão definir a qualidade da minha vida, do ponto de vista físico e também do ponto de vista espiritual. Padre Fábio, a pessoa não quis se identificar. Ela fala assim: ajudei muito uma pessoa e fui traído por ela. Essa pessoa foge de mim o tempo todo e ainda por cima, padre, me deve dinheiro. O que eu devo fazer? Pudesse pelo menos recuperar o dinheiro perdido. Mas você sabe que às vezes eu fico pensando que existe um prejuízo muito pior do que o financeiro, que é justamente a raiva. Eu me lembro que já passei algumas experiências na minha vida em que eu me sentia prejudicado por alguma coisa que o outro me fazia, e porque eu não era capaz de esquecer o que o outro me fazia, ou me fez, eu estendia aquele malefício durante tempos na minha vida, porque eu era muito rancoroso. Hoje, graças a Deus, às vezes eu me magoo com uma situação,
4, 5 dias depois já não lembro mais o motivo. Sei que eu fiquei magoado, mas não lembro mais o motivo. Porque a gente acaba desenvolvendo um mecanismo de defesa, de saúde, é mais que defesa, é de saúde. Porque guardar o rancor, guardar o ressentimento, é uma forma muito estranha que a gente tem de criar um prejuízo pior do que aquele que a pessoa já nos deu. Então a melhor maneira, minha filha, de vencer uma traição é a gente não se permitir trair. Porque se o outro me traiu, então tá bom. Eu vou dar um jeito de fazer essa faxina na alma, mas eu não quero ser meu traidor. Eu preciso julgar a favor. Eu preciso ganhar essa partida. A vida é muito curta para eu poder ficar perdendo tempo julgando contra mim. Então, guardar a traição do outro, acomodar essa traição do outro dentro de mim, é uma prova, na verdade, é uma maneira muito, desculpe-me, impiedosa e burra de viver. Eu não posso ser impiedoso com o outro, muito menos comigo. Então é minha tarefa diária de organizar dentro de mim os sentimentos estragados que o outro largou e que não me pertencem. Eu preciso jogar fora isso. E é uma forma, claro que não é fácil fazer. Essa faxina espiritual, essa faxina afetiva não é fácil. Mas é uma forma que a gente tem de começar o processo de cura. Às vezes eu encontro mulheres que foram traídas pelos seus maridos e que ficam eternamente machucadas pela traição. Não deve ser fácil mesmo. A traição entre esposos é uma coisa que deve doer muito. Porque é uma fidelidade que é quebrada, é uma confiança que é colocada em questão. O que machuca mais nem é o fato do outro ter dormido com a outra, ou a outra ter dormido com o outro, não. É o ser enganado. É aquela quebra de confiança. Isso é que dói. E quando essa quebra de confiança se estabelece, pode deixar marcas profundas naquele que foi traído. E ali iniciar uma outra forma de traição. Tá bom, o marido te traiu. Isso aconteceu. Agora você não pode se trair. Você não pode alimentar em você sentimentos que sejam contrários à edificação, à sua edificação pessoal. Então precisa colocar um remédio, digamos assim, neste processo para acelerar essa inflamação, para jogar fora aquilo que está te machucando. E o perdão é a única forma que nós temos de expulsar do coração todo sentimento que possa ser contrário a nós. Perdoar, minha gente, é uma demonstração de inteligência. É religioso? É. Mas é também uma demonstração de inteligência, de astúcia. Porque quando você perdoa, você liberta o seu coração do sentimento que o oprime. Guardar mágoa é coisa de gente burra, que está movida por uma burrice, que às vezes é temporária ou às vezes pode durar a vida inteira. Reter mágoas, como se aquilo fosse algo precioso, é uma demonstração de escolha infeliz. De burrice mesmo. Tanta palavra não. Toda vez que eu recolho a mágoa e coloco essa mágoa num destaque dentro do meu coração, outra coisa eu não estou fazendo senão sendo burro. Porque nenhum benefício ela me traz. Nunca vi na minha vida uma pessoa ser beneficiada pela falta de perdão, pela mágoa guardada. Então, perdoar a pessoa não significa trazê-la de volta, não significa restabelecer o vínculo, não. Porque às vezes a gente tem consciência de que a distância é a melhor maneira de se estabelecer a cura e o respeito. Agora, não adianta nada manter a pessoa distante se você traz ela para dentro de você todos os dias através da mágoa. Então é preciso varrer o coração, jogar a mágoa, e depois você vai até saber vivenciar melhor o distanciamento que foi necessário para a cura do sofrimento. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental.
sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E hoje, motivado pela viagem da Terra Santa, que hoje é a primeira oportunidade que eu tenho de estar com vocês, depois de ter pisado no solo, o mesmo que viu Jesus crescer, talvez uma das experiências mais bonitas que nós podemos viver como pessoas, que é justamente a gente conhecer a pessoa a partir da geografia. A gente ter a possibilidade de visitar a terra de Jesus, assim como a gente ter a possibilidade de visitar a terra de um grande amigo. Você olha para aqueles lugares onde ele cresceu, os lugares que certamente ele frequentou, as coisas que encantaram os seus olhos, que encheram os seus olhos. De alguma maneira a gente começa a conhecer um pouquinho mais o amigo da gente. Se a gente tem a oportunidade de ir nas raízes das nossas amizades, a gente certamente se torna mais amigo, porque provoca dentro de nós uma forma de conhecimento que a convivência talvez não tenha dado plenamente. Conhecer a raiz, o local onde nasceu os nossos grandes amigos. Confesso para vocês que essa foi a mística que me levou pela Terra Santa fora. Saber que eu estava conhecendo o chão do meu melhor amigo, a vida, o lugar onde brotou, onde todos os grandes acontecimentos se deram. Olhar para o mar da Galileia e pensar que foi ali que Jesus encontrou seus amigos, que Jesus fez discípulos. Colocar o nosso pé naquela água e pensar que, mesmo não sendo a mesma água daquele instante, de alguma forma nós podemos estabelecer uma ponte. De alguma forma nós também podemos nos sentir como naquele tempo. Olhar ali o Santo Sepulcro, pensar que a raiz da nossa fé está ali. Eu fiquei pensando, minha gente, o que traz sacralidade a um lugar? O que faz uma terra ser santa? E foi até assim que nós nos despedimos da Terra Santa na última celebração que nós realizamos lá. Uma terra é mais santa à medida em que ela está carregada de significados. O conceito do sagrado é isso. É você retirar do lugar comum e você colocar num lugar reservado. O sagrado é aquilo que você selecionou no meio de tudo que é ordinário, de tudo que é comum, e você traz para uma atmosfera diferente. É você retirar do lugar de todos os dias e você coloca no lugar especial. Quando nós dizemos que a terra é santa, que ela é sagrada, é porque de alguma forma os acontecimentos que ali se deram foram retirados do ordinário e se tornaram especiais para muita gente. Então, de maneira que nós precisamos retirar a sandália dos pés, da mesma forma como Moisés escutou. Retirar a sandália dos pés para adentrar um território que é santo. Um território que é santo porque é local sagrado para muita gente. É lugar de significado para muita gente, inclusive para mim. Pisar a Terra Santa foi reconhecer os locais dos meus significados. Ali, ver o lugar onde Jesus viveu é de alguma forma me transportar. Pensar que hoje tudo que eu acredito, tudo que me move como padre, como homem, foi ali que aconteceu. Foi lá que aconteceu tudo aquilo que move a nossa fé. E o maravilhoso, minha gente, é a gente voltar da Terra Santa com o desejo de santificar o que é nosso. Pensar que também eu sou convidado a fazer da minha terra uma terra santa.
Descobrir no solo da minha casa, no chão da minha casa, a mesma sacralidade que há na Terra Santa, porque somente a fé, o significado, é capaz de fazer estabelecer essa ponte entre o meu coração e a Terra Santa que eu pisei. Aí eu recolho a sacralidade para mim também. E eu começo a pronunciar o meu nome, recordando-me de que também eu sou um território santo. Por uma razão muito simples. O mesmo Deus que andou naquela terra também anda por aqui. O mesmo Jesus que pisou naquele solo também pisa por aqui. E mesmo que você nunca tenha pisado na Terra Santa, você também pode dizer: eu também sou um solo santo. Porque se o solo fica santo porque o sagrado pisou nele, pronto, você também é território santo, porque Deus passa por você o tempo todo. Você também é Jericó, você também é Galileia, você também é Jerusalém. Por onde Deus passa o tempo todo e acontece. O solo do seu coração, o solo da sua vida, é lugar privilegiado da manifestação de Deus. Nós também somos terra santa. Nós somos a extensão daquele lugar santo. Em nós também Deus acontece. Assim como Deus elegeu um pequeno lugar do mundo, um lugar cheio de contradição, um lugar cheio de guerras. Deus escolheu aquele lugar, o umbigo do mundo, para se manifestar plenamente em seu Filho Jesus. Porque o mistério da encarnação precisava de pátria, precisava de cidade, precisava de local. Belém, uma cidadezinha lá no interior, uma cidadezinha pobre, foi lá que Deus escolheu. Quem sabe hoje você também se reconheça assim. A pobreza do seu coração lhe faz ser semelhante a Belém, uma cidadezinha escondida no meio de tantas outras. Quantas vezes a gente sente isso, não é verdade? Quantas vezes a gente olha para a gente e se sente uma cidade escondida no meio de tantas outras cidades. Mas aí, neste lugar que os meus olhos não alcançam, que talvez nem chegue ao conhecimento de muita gente, é aí, nessa cidade que é o seu coração, que Deus continua acontecendo. Porque o mistério da encarnação, ele tem o seu desdobramento histórico em cada um de nós. Deus continua encarnado pela força do seu Filho em nós. É o mistério da ressurreição, é o mistério da encarnação, é o mistério da continuidade de Deus no tempo. Deus continua acontecendo em mim e em você. Então, de maneira que nós podemos ser Belém, a cidade da simplicidade, de maneira que nós podemos ser Jerusalém, a cidade dos grandes templos, podemos ser Jericó, a cidade dos grandes milagres, podemos ser o mar da Galileia, o local dos grandes encontros. Enfim, cada dia nós somos um pouquinho dessa terra santa. Ora somos o lugar do milagre, ora somos o lugar do silêncio, ora somos o lugar da morte, ora somos o lugar da ressurreição. Não importa qual seja o lugar, com qual lugar você se identifica hoje. O importante é você tomar consciência de que daqueles muitos lugares que compõem a Terra Santa, você hoje é uma delas. Como é que Deus nos cura? Aliás, a melhor forma de curar alguém é amando. O amor tem um poder imenso de entrar no coração da gente, modificar os nossos pensamentos. E depois que modifica os pensamentos, muda naturalmente o que nós sentimos. O que você sente é um fruto do que você pensa. Por isso que São Paulo dizia de maneira tão sábia que a conversão começa na mente. É aqui que nós modificamos o que sentimos. Não dá para modificar o que sente para depois modificar o que pensa. É sempre o contrário, o caminho é outro. Modifica o que você pensa
Purifica os seus pensamentos e os seus sentimentos serão naturalmente mais ordenados e harmoniosos. É por isso que as curas que Jesus realizava começavam sempre na mente. Ele olhava para aquela pessoa e restituía nela, dava a ela uma nova forma de se pensar. Sim, Madalena foi assim. Aquela mulher estava prestes a ser apedrejada porque ela se pensava de um jeito diferente. Muito diferente da maneira como ela merecia ser pensada. E naturalmente o sentimento que ela tinha por ela mesma era um sentimento de desprezo, de vergonha. E ninguém pode vencer tendo vergonha de si mesmo. Jesus precisava modificar a maneira como ela se pensava. Ela estava aceitando aquela condenação porque ela acreditava que ela era um lixo humano. Ela não merecia nada a não ser aquelas pedras. Era natural para Madalena sentir o desprezo daquele povo e aceitá-lo. Se ela pensasse, não, eu não mereço esse desprezo, aqueles que a desprezavam perderiam a força. Porque às vezes nós achamos que aquilo que nos ofende vem de fora. Sim, parte da ofensa vem daquele que lhe diz: ah, mas é aqui que ela atinge. Se você não aceita a ofensa, ela não vai lhe machucar. É o pensamento que lhe blinda, que lhe protege de tudo aquilo que pode lhe fazer mal. Se você quiser destruir alguém, é só você colocar nela um pensamento obsessivo contra ela. É só você encher de defeitos o tempo todo. É só você menosprezar o tempo todo desde criança. E ela vai crescer assim, sem nenhum amor, sem nenhum respeito por si. É por isso que essa é a grande armadilha do diabo. Colocar um alto desprezo em cada um de nós, viciando-nos, minando a nossa vontade, retirando o nosso amor próprio, porque é assim que ele vence, nos fazendo pensar que não merecemos, que não, e vários outros que não. Modifica a maneira como você se pensa, e você vai ter sentimentos mais nobres. Modifica a maneira como você se pensa, e você vai começar a vencer um pouco mais do que tem vencido. Permita que esse mesmo olhar que levantou Madalena, levante você também. Sim, porque todos nós somos vítimas dos nossos pensamentos. Nós nos pensamos muito mal. Eu, como padre, minha gente, eu escuto os bastidores da humanidade. E é impressionante como as pessoas se interpretam muito piores do que elas são. Eu não sei em que momento da vida a gente começa a ter um autodesprezo e a gente vai disfarçando isso, vai maquiando, mas ele está ali dentro, matando-nos, retirando-nos o vício, a vida, viciando-nos naquilo que nos destrói. Como é contraditório você ver uma pessoa escolhendo aquilo que lhe mata. Com todo respeito àqueles que fumam, àqueles que bebem, é uma insanidade você jogar para dentro de você uma substância que você sabe que lhe mata, que não favorece em nada o seu organismo, uma fonte de doenças. É impressionante como nós nos habituamos àquilo que nos mata, quando você permite a preguiça tomar conta do seu corpo. Quando você vai ficando cada vez mais sedentário, sem vontade de cuidar de você. Oh, meu Deus! Você é o seu maior patrimônio. Se você não se ama, se você não se cuida, você não vai poder fazer isso com os outros. Em algum momento da vida a gente começou a se desprezar, a gente começou a dar justificativas, tudo porque pensamos assim. E você começou a sentir um sentimento que não lhe favorece. Conversão é a gente modificar os nossos pensamentos para que esses pensamentos comecem a brotar e gerar sentimentos que nos edificam. Eu olho para vocês aqui de cima
e vejo um bando de gente igual a mim. Erramos nas mesmas causas, pelas mesmas causas, sofremos pelos mesmos motivos e nos alegramos pelos mesmos. Eu estou aqui há mais ou menos uma meia hora. E vocês já me aplaudiram muitas vezes, desde que eu pisei aqui. Uma manifestação de carinho, de respeito, de reverência àquilo que eu faço, àquilo que eu sou, àquilo que eu canto, àquilo que eu falo. Eu me sinto muito amado assim. Mas eu olho para você e sinto vontade de lhe fazer a mesma coisa. Eu não sei quando é que você foi aplaudido pela última vez. Mas eu olho para você e eu vejo uma pessoa que precisou vencer muitas batalhas para ser quem você é. Uma pessoa que certamente foi muito traída. Uma pessoa que já sofreu muito. Que sofre com os sentimentos que tem. Que sofre porque pensa errado. Sofre porque é sozinho. Eu olho para vocês, quantas batalhas vocês passaram nessa vida, que eu não sei. Quantas noites mal dormidas, quantos amores que não deram certo, quantas traições, quantos insucessos. E você está aqui, diante de mim. Da mesma maneira como Madalena estava diante de Jesus, eu também sou Madalena, eu também tenho os mesmos pecados que ela teve. Eu também cometi os mesmos erros. E Jesus um dia olhou nos meus olhos e me fez acreditar que eu era um projeto viável, sim. Eu acredito nisso todos os dias. Você sabe por quê? Porque se eu tive acesso a Deus, não foi porque eu entrei pela porta da frente. Eu, graças a Deus, sempre fiz parte dos excluídos, daqueles que não eram muito acreditados, daqueles que driblaram a segurança e entraram porque sabia que merecia estar ali. É por isso que eu me identifico com os que estão à margem, porque eu sou um deles. E esse Deus que eu conheci através de Jesus nunca deixou um coração à margem. Ele teve um especial apreço pelos que se desprezavam, pelos que não sabiam acertar o caminho. Ah, minha gente, se Jesus olhou assim para tanta gente, por que não pode olhar para mim e para você? Volto a dizer, da mesma maneira como você me aplaude, eu gostaria de hoje também aplaudir você. Pela vida que você já viveu, pelos fracassos que você já viveu, pelas vitórias que você já experimentou e pelo direito que você tem de estar aqui dizendo que tudo é dele, o que você acertou e o que você errou. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Eu não sei qual é a necessidade que você tem. Mas numa coisa nós somos todos iguais nessa noite. Todos nós precisamos nos pensar um pouco melhor. Você tem muitos pessimismos em relação a você. E isso lhe impede de ir adiante. Você se despreza demais. Tem uma facilidade imensa em colocar os seus fracassos na parede e eu ficar olhando para ele todos os dias. Permita que o Senhor hoje cure os seus pensamentos. E você ficando menos pessimista, você vai começar a acreditar um pouco mais nas pessoas que estão ao seu redor. Permita que hoje o olhar de Jesus arranque o seu pessimismo, o seu autodesprezo. Você precisa se amar. Você é tão bonitinho, tão bonitinha. Deus caprichou tanto em você. Ficou meio barrigudinho com o tempo, mas não tem problema. O amor dele não passa por isso. Essa barriga você perde se quiser. Tem jeito de perder a barriga. O problema é o caráter. É o caráter que faz a diferença em nós. Você é especial. Eu sei que você já errou muito, todos nós.
Não se sinta pior. Se você pudesse ouvir as pessoas como eu escuto, você vai entender que somos todos iguais. Eu tenho 16 anos de padre, eu nunca escutei um pecado diferente. São todos iguais. É por isso que nós cristãos não podemos nunca alimentar essa bobagem que a gente é melhor que os outros. Não. Ainda agora há pouco eu estava dando uma entrevista e ele falou: padre, como é que o senhor entende um carnaval com músicas religiosas? Eu falei: meu filho, eu tenho tanto respeito pela alegria dos outros, tenho tanto respeito pela alegria verdadeira, e não me iludo. Às vezes na Marquês de Sapucaí tem gente muito mais honesta do que nas minhas sacristias. Muito mais gente cristã do que dentro da igreja. Quem sou eu para julgar a alegria do outro? Não. Não. Eu quero saber é do que eu faço com a minha vida. Isso sim me diz respeito. Lá em Belo Horizonte tinha uma plaquinha que eu achei ótima. Campanha pela vida. Cada um cuida da sua. Não é fantástico isso? A gente começar a cuidar um pouco mais da nossa vida e deixar o outro fazer as escolhas que ele está fazendo, e a gente amparar na hora que precisa, estar ao lado. Ah, você já se desprezou demais pelos erros que você cometeu. Para com isso. Você é muito mais que seus erros. Não é justo com você parar a sua vida, parar a sua capacidade de amar, porque algumas coisas não deram certo. Então permita que hoje Jesus realize esse milagre. Um milagre de carnaval. Retira a sua fantasia e lhe coloca numa realidade muito melhor que a que você viveu até agora. Você merece. Dá uma olhadinha para quem está do lado. Dá esse recadinho para ele. Fala assim: sua cara não ajuda. Seu passado lhe condena. Eu sei o que você fez no último verão, se bem que é verão o ano inteiro. Eu sei o que você fez no último inferno. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Agora olha bem nos olhos dessa pessoa e diz assim: Deus ainda não desistiu de você. E não pretende desistir. Cria vergonha nessa cara. Anime-se, porque a vida está apenas começando. Está dizendo agora que o milagre que Deus realiza em nós é curar os nossos pensamentos. E nada melhor para curar os pensamentos que viver rodeado de pessoas que nos amam. Um bom amigo, um bom pai, um bom irmão, não importa qual seja o vínculo. Um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, uma boa mãe, um bom pai, bom namorado, boa namorada, que lhe faça pensar diferente. Bom padres também. Alguém que interfira na maneira como você se pensa. Sabe aquela pessoa que passa um sabão na sua cara quando de vez em quando você está precisando? Cria vergonha, mulher. Para de andar atrás dele. Ele não quer saber de você. Que devolve a sua autoestima, né? Termina esse namoro. Isso não é namoro, isso é sequestro. Você merece coisa melhor. Você tem alguém que você ama aqui hoje, que representa um pouco dessa cura que Deus realiza na sua vida? Eu estou vendo alguns andam igual o bando de Mandruvá, né? Aí isso é bom demais. Quando a gente vem e a gente sabe que nós estamos rodeados de pessoas que nos querem bem. Se você quiser saber quem é seu amigo de verdade, é só você pensar assim: é meu amigo se me faz ser amigo de Jesus. Se faz essa ponte comigo, é meu amigo de verdade. Briga de vez em quando também, não briga? Não tem jeito, né? Convivência com ela é difícil demais, mas não abre mão dela, né? Isso aqui é o amor, minha gente. O amor não é
ajuntar gente perfeita. Não. O amor é ajuntar gente que se perdoa. Isso sim é amar. Isso sim é ser amado. Não é a gente ser perfeito, não. É a gente ser amigo do perdão. Doe os braços para o céu comigo, para receber essa bênção nessa noite de transformação dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. O Senhor esteja convosco. Desça sobre nós a bênção que nos transforma, que nos edifica, que coloca no nosso coração serenidade, nos nossos pensamentos harmonia, que expulsa de nós tudo que possa ser opressor. As minhas escolhas serão mais parecidas com a dele, porque ele é o meu referencial. Eu não posso me desprender disso. Se eu digo que sigo Jesus, eu preciso, é obrigação minha, ter os comportamentos e as atitudes dele. Não tem sentido a gente rezar e não permitir que essa oração transforme quem a gente é, né? Não faz sentido isso. É o que a gente falava aqui no início do programa. Todos nós estamos vivendo um combate diário. Contra quem? Contra nós mesmos. Porque sou eu que fico me boicotando. É você que se boicota. Quando você não permite que a sua oração atinja o cerne da sua existência, de que vale rezar tanto? A oração que não transforma a vida não faz sentido. E às vezes a gente reza é justamente para esconder a nossa indisposição de lidar com o que é humano. Eu preciso mexer aqui nas minhas misérias, e porque não tenho coragem de fazer isso, eu finjo que sou um beato. E vivo rezando para poder dar uma satisfação ao outro, e vivo rezando para poder parecer ao outro de que estou no caminho certo. Quando na verdade o nosso alento não vem dessa exposição pública. Isso tem que ser o nosso compromisso. Às vezes a pessoa passa pela nossa vida uma única vez. Eu preciso deixar nela os registros do meu cristianismo. Às vezes a gente nunca mais vai voltar a encontrar aquela pessoa lá. Uma viagem que você fez. Você precisa deixar nela as marcas do seu cristianismo. Deus nos quer transformados, nele transformados. A proposta cristã é tão fantástica, tão bonita. Eu tenho como referencial Jesus e nele eu quero ficar transformado, quero ser parecido com ele. Você se recorda que quando você era criança e você admirava muito um super-herói, ou você admirava muito um professor, ou seu pai, a sua mãe, alguém que era adulto, que era maior que você, que tinha mais poder, você não tinha vontade de ser parecido com aquela pessoa? Quantas vezes você vai para o salão de beleza, né? Senta lá naquela cadeira e fala, eu quero ter o cabelo da Carolina Dickmann, né? Eu quero ficar parecido com fulano de tal. Isso é natural na vida humana. Mas pelo amor de Deus, queira parecer com alguém que verdadeiramente pode interferir no seu jeito de ser. Eu até admito a possibilidade de você gostar daquele cabelo e cortar igual, não é nenhum problema não. Mas queira uma semelhança mais profunda com alguém, e que esse alguém seja Jesus. Queira conhecê-lo, buscar as alturas. Este tema que tantas vezes foi recorrente aqui, o buscar as coisas do alto, é também buscar as coisas de dentro. Minha gente, essa é uma carência muito grande nossa nos dias de hoje. Nós estamos cada vez mais indispostos em buscar as coisas de dentro. O nosso olhar é sempre muito para fora. Nós estamos desaprendendo o olhar de dentro. Agora eu acredito que o nosso comprometimento com Jesus, que o nosso cristianismo, que essa oportunidade de lutar do jeito certo, de alcançar esse crescimento tão necessário
para que a gente se distinga no mundo como um cristão de verdade, essa luta vale a pena. Porque nós queremos um mundo melhor. E nós queremos trazer para este mundo em que nós estamos situados os valores do reino dos céus. Porque essa escatologia tem sentido. Essa esperança tem sentido. Essa religião tem sentido. O que nós esperamos para a eternidade, nós já antecipamos no tempo. Com a nossa vida, com o nosso jeito de ser. E isso é cristianismo. Quando você é capaz de olhar para o outro, sabendo que ele é igual a você. Que não há dinheiro no mundo que possa nos tornar melhores que o outro. Que não há nenhum sucesso. Eu sou um homem de sucesso, eu sou uma mulher de sucesso, eu estudei, eu fiz isso e aquilo. O seu cristianismo vai lhe mostrar que de nada vale todo este sucesso, que de nada vale todo este reconhecimento, se você não souber viver com serenidade, se você não souber olhar para aqueles que estão do seu lado, com respeito, com amor, com carinho. Quantas orações a gente precisa para que Deus transforme o nosso coração? É a quantidade? Eu creio que não. É a qualidade do que a gente reza. Então digamos que a pessoa faça muito menos orações do que nós, e ela já tem um comportamento cristão. Ela trata as pessoas de maneira cristã. Ela é justa nas suas relações, ela é verdadeira, ela promove o bem. Às vezes, eu não me atenho à religião que as pessoas professam. Por isso eu sou amigo de tantas pessoas que têm uma religião diferente da minha e estabeleço relações muito fecundas com gente que nem acredita em Deus. E graças a Deus, porque eu creio, por onde eu vou, eu tenho encontrado testemunhos assim. Às vezes no aeroporto. Padre, eu me identifico com o seu discurso. Por quê? Faço questão de perguntar, né? Não, a minha religião é outra, ou eu sou evangélico, mas gosto de ouvi-lo, eu sou espírita, gosto de ouvi-lo, ou eu não creio em nada e gosto de ouvi-lo. Eu não me atenho à religião que as pessoas professam. Eu me atenho ao bem que elas promovem. Fica de olho nisso. Presta atenção nisso. Eu tenho falado muito sobre isso, sabe? Às vezes observo a maneira como nós rezamos e eu fico preocupado porque a nossa oração é muito a expressão daquilo que nós queremos. Nós rezamos e pedimos muito a Deus o que a gente quer. Mas eu não acho isso muito honesto. Porque pode ser que o que nós hoje estejamos pedindo, fruto do querer que nós conhecemos, porque o querer está muito mais à flor da pele. O que você quer? É mais fácil dizer do que se nós precisássemos dizer o que nós necessitamos. Então, quando a nossa oração é excessivamente a expressão do nosso querer, pode ser que ela não surta efeito, porque a gente acha que nós não estamos sendo correspondidos por aquilo que nós pedimos. Deus não esteja dando aquilo que a gente quer. Mas se a gente modifica um pouco a nossa maneira de pensar a oração, então eu apresento a Deus as minhas necessidades, e nem sempre eu sei dizer quais são. Porque eu fico muito preocupado com o que eu quero, eu não chego àquilo que eu necessito. A alma precisa de exercícios, assim como o corpo também. Por isso que a gente aprende. E tem muitos educadores cristãos, católicos, que entraram para a história justamente porque valorizavam as disciplinas do corpo, devem ser aplicadas nas disciplinas da alma, do conhecimento, do espírito. Aí você pode pegar todas as dimensões que não são materiais em nós. E as disciplinas da alma precisam ser aplicadas também nas disciplinas do corpo. É a visão integral do ser humano como totalidade. Aí tem aquela célebre frase: corpo são, mente sã. Mas às vezes hoje as pessoas, minha gente, elas estão muito indispostas ao movimento que leva para dentro. Elas estão muito ligadas o tempo todo, conectadas o tempo todo, na necessidade de dar respostas, de dar argumentos, de apresentar resultados.
E ela vai desaprendendo de olhar-se. Ela vai desaprendendo o exercício que desde criança nós já aprendemos. Ela vai desaprendendo o que de criança ela aprendeu, que é justamente o olhar para dentro de si. Porque o que faz a diferença é a lei que nós temos no coração, é a nossa capacidade de ser honesto com as pequenas coisas. Não tem aquela frase? Quer conhecer alguém? Dê poder a ela. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a essa pessoa. Eu estou falando dessa religião que nós precisamos praticar nas pequenas coisas. Quando você vai lá acertar o salário com o seu funcionário, e você precisa ser justo com ele, porque ele trabalhou. Quando você não explora o outro, quando você paga o que é justo, por aquilo que foi feito, por aquilo que foi trabalhado, quando você é capaz de olhar para o seu funcionário e não reconhecer nele um ser humano de segunda categoria, mas é um ser humano igual a você. Talvez você tenha tido um pouco mais de oportunidades na vida, ganhou um pouco mais de dinheiro e esteja numa situação satisfatória. Seu funcionário não, mas ele é ser humano igual a você. Não é o fato de você ter dinheiro que o torna melhor que essa pessoa, não. Jesus nos deu exemplos muito claros de como ele era um especialista em olhar para dentro e fazer com que aqueles que passavam pela vida dele também se tornassem adeptos do olhar para dentro. Você sabe que até os ateus se curvam diante da proposta de Jesus? Por quê? Porque ela, antes dela ser sobrenatural, ela é natural. Jesus tem um jeito muito peculiar, muito especial de olhar para o ser humano. E a proposta de Jesus realmente tem o poder de mudar o mundo, sabe por quê? Porque quando a proposta de Jesus é aplicada, a gente fica mais amável, a gente fica mais tolerante, a gente fica mais solidário, a gente fica mais fraterno, a gente fica mais verdadeiro, a gente fica mais justo. E não é isso que o mundo precisa? De gente que verdadeiramente esteja assim, que seja verdadeiro, que seja justo, que seja amável, que seja solidário. Se nós estamos rezando, pedindo a Ele o que a gente quer, e Ele sabe que nós não estamos necessitados daquilo que a gente quer, Ele não vai nos dar. O milagre não é possível, porque Deus não vai nos tratar de forma imatura. Quando eu insisto em permitir que o outro me apresente o tempo todo o que ele quer, eu posso criar uma criança imatura. Ou melhor, eu posso criar um filho imaturo. E ele vai ter dificuldade de lidar com as suas necessidades. É tão natural para a criança isso. Tanto é que ela é ensimesmada, né? Nós precisamos até puxar um pouco, porque senão ela não sai dela. Ela vive em torno das necessidades dela. Amadurecimento é justamente quando você adquire o equilíbrio. Eu sou capaz de contemplar as minhas necessidades, mas eu também sou capaz de perceber as necessidades dos outros. A criança é aquele ser que não tem capacidade ainda de contemplar as necessidades dos outros, por isso ela é tão egoísta. Mas nós também não podemos viver o extremo de um dia viver a incapacidade de perceber as nossas necessidades. Jesus sobreviveu humanamente ao que de mais cruel o ser humano pode viver. Por quê? Ele era um homem especialista em olhar para dentro. Você pode dizer, mas ele era Deus. Não se esqueça que ele precisou enfrentar humanamente as realidades. O que nos identifica como cristãos é a nossa atitude, é o nosso caráter. É o que São Paulo fala aos Filipenses. É essa capacidade de morrer para tudo aquilo que ofusca a presença de Deus em nós. Então, quer ser concreto com o seu cristianismo? Elimine os vícios da sua vida. Quer ser concreto com o Evangelho? Elimine a fofoca da sua vida. Quer ser concreto? Seja mais justo. Quer ser honesto com o seu cristianismo? Para de falar mal dos outros. Utilize as redes sociais para promover o bem, ao invés de espalhar fofoca, isso e aquilo.
Quer ser concreto com o seu cristianismo? Esqueça a maledicência, o rancor. Fique mais leve. Ficar até o final de um vídeo desses exige muito mais do que atenção, exige disposição interna. E se você teve isso, eu só posso te dizer que você está no lugar certo. Deixa aí, se você quiser, nos comentários a sua cidade, o seu país, e dá uma olhadinha na descrição, dá uma explorada nos links aí, que com certeza você vai achar algum material que vai te ajudar. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!